Capítulo 42. Forçada. O queixo de Ian caiu. Você o quê? Eu explico num minuto. Não é justo com você, mas, por favor, apenas me beije. Não vai aborrecer você? A Melanie não vai ficar perturbada? Ian! Queixei-me. Por favor! Ainda confuso, ele pôs as mãos na minha cintura e puxou meu corpo para o dele. Seu rosto estava tão preocupado que eu me perguntei se aquilo funcionaria. Eu não precisava exatamente de romance, mas talvez ele precisasse. Ele fechou os olhos e inclinou-se para mim. Uma coisa instintiva. Seus lábios pressionaram os meus uma vez, e então ele recuou para me olhar, com a mesma expressão preocupada. Nada. Não, Ian. Por favor, me beije de verdade, como se estivesse querendo ganhar uma bufetada. Está entendendo? Não. O que há de errado? Diga-me primeiro. Eu coloquei meus braços em volta do pescoço dele. Foi uma sensação estranha. Eu, de modo algum, tinha certeza de como fazer aquilo. Fiquei na ponta dos pés e puxei sua cabeça para baixo, até poder alcançar seus lábios com os meus. Isso não teria funcionado com outra espécie. Outra mente não seria tão facilmente dominada pelo corpo. Outras espécies têm suas prioridades em melhor ordem. Mas Ian era humano e seu corpo respondeu. Pressionei minha boca contra a dele, agarrando seu pescoço mais apertado, quando sua primeira reação foi me afastar. Lembrando como sua boca tinha se movido com a minha antes, tentei imitar o movimento. Seus lábios se abriram com os meus e eu senti, diante de meu sucesso, uma curiosa vibração de triunfo. Prendi seu lábio inferior entre os meus dentes e ouvi um som grave e selvagem brotar surpreso de sua garganta. E então não tive mais que tentar. Uma das mãos de Ian prendeu meu rosto, enquanto a outra cerrava a base das minhas costas, apertando-me tanto que foi difícil puxar um pouco de ar para dentro de meus pulmões comprimidos. Seu hálito misturou-se ao meu. Eu senti a parede de pedras encostar nas minhas costas, comprimir-se contra elas. Ele usou para me atar ainda mais. Não havia uma parte de mim que não estivesse fundida com alguma parte dele. Só havíamos nós dois, tão próximos, que mal contávamos como dois. Só nós, ninguém mais, a sós. Ian sentiu quando eu desisti. Ele devia estar esperando por isso. Não tão inteiramente dominado por seu corpo quanto eu imaginara. Ele se afastou delicadamente assim que sentiu que meus braços tinham afrouxado, mas manteve seu rosto junto ao meu, a ponta de seu nariz tocando a ponta do meu. Eu deixei cair os braços e respirei fundo. Lentamente, ele desprendeu ambas as mãos, colocando-as então levemente nos meus ombros. Explique, disse ele. Ela não está aqui, sussurrei, ainda com a respiração ofegante. Eu não consigo encontrá-la, nem agora. Melanie? Eu não consigo encontrá-la, Ian. Como posso voltar para Jamie? Ele vai saber que eu estou mentindo. Como vou dizer a ele que perdi a irmã dele agora? Ian, ele está doente. Eu não posso dizer isso. Vai perturbá-lo, dificultar a melhora dele. Os dedos de Ian se apertaram sobre os meus lábios. Shh, tudo bem. Vamos pensar. Quando foi a última vez que você a ouviu? Ah, Ian, foi logo depois que eu vi... No hospital. Ela tentou defendê-los e eu gritei com ela. Eu a fiz ir embora. Desde então não a ouvi mais. Não consigo encontrá-la. Shh, fez ele outra vez. Com calma. Certo. Agora o que realmente você quer? Eu sei que não quer perturbar Jamie, mas independentemente disso, sei que ele vai ficar bem. Então, pense só, não seria melhor apenas para você se... Não, eu não posso suprimir Melanie. Não posso, seria errado. Isso faria de mim um monstro também. Certo, certo. Então, temos de encontrá-la. Eu concordei urgentemente com a cabeça. Ele respirou fundo. Então, você precisa ser realmente
ser sobrepujada, não é? Não sei o que você quer dizer, mas temia que soubesse. Beijar Ian era uma coisa. Era uma coisa gostosa. Talvez se eu não estivesse tão angustiada de preocupação. Mas qualquer coisa mais elaborada, eu poderia. Mel ficaria furiosa se eu usasse o corpo dela desse jeito. Era o que eu precisava fazer para encontrá-la? Mas enquanto a Ian, isso era tão flagrantemente injusto com ele. Eu já volto, prometeu Ian. Espere aqui. Ele me apertou contra a parede para enfatizar. Depois fugiu pelo corredor. Foi difícil obedecer. Eu queria segui-lo, ver o que ele estava fazendo e onde estava indo. Nós tínhamos de falar sobre aquilo. Eu tinha de pensar a respeito. Mas eu não tinha tempo. Jamie estava esperando por mim, com perguntas que eu não poderia responder com mentiras. Não, ele não estava esperando por mim. Estava esperando por Melanie. Como eu pudera ter feito isso? E se ela tivesse partido de uma vez por todas? Mel, 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 volte. Melanie, o Jamie precisa de você, não de mim. Ele precisa de você. Ele está doente, Mel. Não pode ouvir o que eu estou dizendo? O Jamie está doente. Eu estava falando comigo mesma. Ninguém ouvia. Minhas mãos tremiam de medo e estresse. Eu não seria capaz de esperar ali muito mais tempo. Tinha a impressão de que a ansiedade ia me fazer inchar até estourar. Finalmente ouvi passos e vozes. Ian não estava sozinho. A confusão me possuiu. Apenas pense nisso como uma experiência, estava dizendo Ian. Você está louco? Respondeu Jared. Trata-se de alguma brincadeira doentia? Meu estômago recontraiu, caindo num vazio. Sobrepujada. Era isso que ele queria dizer. O sangue ardeu no meu rosto, quente como a febre de Jamie. O que Ian estava fazendo comigo? Eu queria sair correndo, esconder-me em algum lugar melhor do que meu último esconderijo. Algum lugar onde eu nunca, jamais pudesse ser encontrada, independentemente de quantas lanternas eles usassem. Mas minhas pernas estavam tremendo e eu não conseguia me mexer. Ian e Jared apareceram no lugar onde todos os túneis se encontravam. O rosto de Ian estava inexpressivo. Ele estava com uma das mãos no ombro de Jared e o estava guiando, quase empurrando. Jared olhava fixo para a cara de Ian, com raiva e dúvida. Por aqui, encorajou Ian, empurrando Jared para mim. Eu apertei minhas costas contra a rocha. Jared me viu minha expressão mortificada e parou. Pegue. Que história é essa? Lancei um olhar intenso de reprovação para Ian e então tentei encontrar os olhos de Jared. Não consegui. Fiquei olhando fixo para os pés dele em vez disso. Eu perdi Melanie, sussurrei. Você a perdeu? Confirmei com um aceno de cabeça infeliz. A voz dele foi dura e zangada. Como? Não tenho certeza. Eu a fiz se calar, mas ela sempre volta, sempre. Antes, eu não consigo ouvi-la agora. E o Jamie? Ela foi embora? Uma angústia muda em sua voz. Não sei, eu não consigo encontrá-la. Respiração profunda. Por que o Ian acha que eu devo beijá-la? Não beijar-me, disse eu, a voz tão débil que eu mesma mal pude ouvir. Beijá-la. Nada a perturbou mais do que quando você nos beijou, daquela outra vez. Nada a fez emergir como daquele modo. Quem sabe, não... Não precisa. Eu vou tentar encontrá-la por mim mesma. Eu ainda mantinha os olhos nos pés dele, então vi que deu um passo na minha direção. Você acha que se eu beijar... Eu não pude nem mesmo concordar. Tentei engolir em seco. Mãos familiares roçaram meu rosto, deslizando de cada lado dos meus ombros. Meu coração bateu forte o bastante para eu me perguntar se ele não estaria ouvindo. Eu estava tão envergonhada, obrigando-o a me tocar desse jeito. E se ele pensasse que era um truque? Ideia minha, não de Ian. Eu me perguntei se Ian ainda estava lá olhando. Quanto isso iria magoá-lo?
Uma das mãos de Jared continuou, como eu sabia que continuaria, descendo pelo meu braço até o pulso, deixando atrás dela uma trilha de fogo. A outra pegou meu queixo em concha, como eu sabia que era imperativo, e puxou meu rosto para cima. Sua face se comprimiu contra a minha, a pele queimando, onde nós estávamos em contato, e ele sussurrou no meu ouvido. Melanie, você está aí? Volte para mim. O rosto dele recuou lentamente e o queixo se inclinou para sua boca cobrir a minha. Ele tentou me beijar suavemente. Eu posso garantir que ele tentou, mas sua intenção se desfez em fumaça, exatamente como antes. Havia fogo em toda parte, porque ele estava em toda parte. Suas mãos reconheciam a minha pele, queimando-a. Seus lábios sentiam um gosto de cada centímetro de meu rosto. A parede de pedra bateu nas minhas costas, mas não houve dor. Eu não era capaz de sentir coisa alguma além de queimação. Minhas mãos se emaranharam nos cabelos dele, puxando-os para mim, como se houvesse algum meio possível de ficarmos mais perto. Minhas pernas se enrolaram na cintura dele, a parede fazendo o apoio de que eu precisava. Sua língua se contorcia com a minha, e não havia parte da minha mente que não fosse invadida pelo desejo insano de que ele me possuísse. Ele desvencilhou sua boca e apertou os lábios contra minha orelha outra vez. Melanie Strider. Aquilo soou muito alto nos meus ouvidos, um rosnado que era quase um grito. Você não vai me deixar. Você não me ama? Pois prove, prove. Vamos, Mel, volte aqui. Seus lábios atacaram os meus novamente. Ah, gemeu ela debilmente em minha mente. Eu não pude pensar em saudá-la, estava em chamas. O fogo queimou até ela, até o caminho minúsculo no qual ela desfalecera, quase sem vida. Minhas mãos agarraram o tecido da camiseta de Jared, arrancando-a. Isso era ideia delas. Eu não lhes disse o que fazer. As mãos dele queimavam na minha pele das costas. Jared? Ela deu um suspiro. Ela tentou orientar-se, mas a mente que compartilhávamos estava desorientada. Senti os músculos do estômago dele sob as minhas palmas, minhas mãos esmagadas entre nós. O quê? Onde? Esforçava-se Melanie. Eu me separei de sua boca para respirar e seus olhos queimaram o meu rosto. Afundei a cabeça em seus cabelos, inalando o odor. Jared. Não. Não. Eu a deixei fluir pelos meus braços, sabendo que era isso que eu queria, embora agora mal pudesse prestar atenção. As mãos no estômago dele tornaram-se rijas, zangadas. Os dedos unharam a pele e então o empurraram com toda a força que puderam. Não! Gritou ela através de meus lábios. Jared agarrou as mãos dela. Depois me prendeu contra a parede antes que eu caísse. Eu afundei meu corpo confuso pelas ordens conflitantes que estava recebendo. Mel? Mel? O que você está fazendo? Ele deu um suspiro aliviado. Eu sabia que você podia fazer isso. Ah, Mel. Ele a beijou outra vez. Beijou os lábios que ela agora controlava, e nós duas podemos sentir o gosto das lágrimas que escorreram no rosto dele. Ela o mordeu. Jared pulou para trás, afastando-se de nós, e eu escorreguei para o chão, acabando num flácido amontoado. Ele começou a rir. Essa é a minha garota. Você ainda está com ela, Peg? Estou, arquejei. Que diabo é isso, Peg? Berrou ela comigo. Onde você estava? Tem alguma ideia do que passei tentando encontrá-la? Tenho sim, dá para ver que estava sofrendo um bocado. Ah, eu vou sofrer, afiancei-lhe. Eu já podia sentir a coisa vir, exatamente como da outra vez. Ela estava folhando os meus pensamentos o mais rápido possível. Jamie? Era o que eu estava tentando lhe dizer, ele precisa de você. Então por que não estamos com ele? Porque provavelmente ele é um pouco jovem para ficar assistindo a esse tipo de coisa. Ela procurou um pouco mais. Uau! Ian também? Ainda bem que perdi essa parte. Estava
tão preocupada. Eu não sabia o que fazer. Bem, ânimo, vamos. Mel? Perguntou Jared. Ela está aqui, está furiosa, quer ver Jamie. Jared me cingiu com um braço e me ajudou a levantar. Pode ficar tão zangada quanto quiser, Mel. Apenas não vá embora. Quanto tempo desapareci? Só 3 dias. A voz dela ficou mais baixa de repente. Onde eu estava? Você não sabe? Não consigo me lembrar de nada. Nós trememos. Você está bem? Perguntou Jared. Mais ou menos. Foi ela agora falando comigo. Falando em voz alta? Foi. Você pode deixá-la fazer isso agora? Dei um suspiro, já estava exausta. Posso tentar. Fechei meus olhos. Você consegue passar por mim? Perguntei-lhe. Pode falar com ele? Eu? Como? Onde? Tentei me equilibrar o máximo possível dentro de minha cabeça. Venha, murmurei, por aqui. Melanie se esforçou, mas não havia saída. Os lábios de Jared colaram nos meus pesadamente. Meus olhos se abriram surpresos. Seus olhos, com pontinhos dourados, também estavam abertos, a menos de 2 centímetros. Ela jogou a cabeça para trás. Pare com isso, não toque nela. Ele sorriu, os pequeninos vincos a se redesenharem como plumas a partir dos olhos. Oi, meu amor. Não tem a menor graça. Eu tentei respirar novamente. Ela não está rindo. Ele deixou seu braço à minha volta. Em volta de nós. Saímos andando para o entroncamento dos túneis e não havia ninguém, nem Ian. Estou avisando, Mel, disse Jared, ainda com um amplo sorriso, provocando. É melhor você ficar bem aqui. Eu não dou nenhuma garantia quanto ao que vou ou não fazer para ter você de volta. Uma onda agitou meu estômago. Diga-lhe que eu vou estrangulá-lo se ele tocar em você desse jeito outra vez. Mas a ameaça dela também era uma brincadeira. Ela acaba de ameaçar a sua vida, disse-lhe, mas acho que estava brincando. Ele riu, com uma vertigem de alívio. Você é tão sério o tempo todo, Peg. As brincadeiras de vocês não são engraçadas, resmunguei. Não para mim. Jared riu mais uma vez. Ah, disse Melanie, você está sofrendo. Vou tentar não deixar o Jamie perceber. Obrigada por me trazer de volta. Eu não vou suprimir você, Melanie, e sinto não poder lhe dar mais que isso. Obrigada. O que ela está dizendo? Nós só estávamos nos acertando. Por que ela não conseguiu falar antes, quando você tentou soltá-la? Não sei, Jared. Realmente não há espaço bastante para nós duas. Parece que não consigo sair completamente do caminho. É como... Não como prender a respiração. É como tentar parar seus batimentos cardíacos. Não posso fazer eu mesma não existir. Não sei como fazer isso. Ele não respondeu, e meu peito bateu cheio de dor. Como ele ficaria feliz se eu conseguisse descobrir um jeito de me suprimir. Melanie queria não me contradizer, mas me fazer sentir melhor. Ela se esforçou para encontrar palavras para mitigar minha angústia, mas não conseguiu achar as certas. Mas o Ian ficaria arrasado. E o Jamie? Jeb sentiria sua falta. Você tem tantos amigos aqui. Obrigada. Eu estava feliz de termos voltado ao nosso quarto agora. Precisava pensar em alguma outra coisa antes de começar a chorar. Não era hora de autopiedade. Havia questões mais importantes na ordem do dia que o meu coração, mais uma vez, partido. Capítulo 43. Arrebatados. Imaginei que à vista de fora eu parecesse tão parada quanto uma estátua. Minhas mãos estavam entrelaçadas à minha frente. Meu rosto estava sem expressão.
Minha respiração era demasiado superficial para fazer o meu peito mover. Por dentro, eu girava como uma centrífuga, como se partes de meus átomos estivessem invertendo a polaridade e se dispersando. Trazer Melanie de volta não salvara. Tudo o que eu podia fazer não era o bastante. O corredor diante do quarto estava cheio. Jared, Kyle e Ian tinham voltado de uma incursão desesperada de mãos vazias. Uma caixa de isopor com gelo era tudo o que eles tinham para mostrar após 3 dias arriscando a vida. Trude estava fazendo compressas e colocando-as na testa de Jamie, na nuca e no peito. Mesmo que o gelo baixasse a febre, que consumia, fora de controle, quanto tempo ia durar até derreter? 1 hora? Mais? Quanto tempo até Jamie estar morrendo novamente? Eu teria sido a pessoa a aplicar o gelo, mas não conseguia me mexer. Se me mexesse, eu me desfaria em fragmentos microscópicos. Nada, murmurou Doc. Você verificou? Cada lugarzinho em que podemos pensar, interrompeu Caio. Não é como os analgésicos que muita gente via razões para guardar escondido. Os antibióticos ficaram à mostra. Não há nada, Doc. Jared apenas fitou o rosto avermelhado da criança na cama sem falar. Ian ficou ao meu lado. Não fique assim, sussurrou ele. Ele vai superar, ele é forte. Eu não pude responder. Não podia sequer ouvir as palavras, na verdade. Doc ajoelhou-se ao lado de Trude e puxou o queixo de Jamie. Com uma tigela, pegou um pouco de água do gelo da geladeira e derramou devagar na boca do jovem. Nós todos ouvimos o ruído áspero, doloroso, que Jamie fez para engolir, mas seus olhos não se abriram. Eu me sentia como se nunca mais fosse ser capaz de me mexer, como se fosse me tornar parte das paredes de pedra. Se eles cavassem um buraco para Jamie no deserto vazio, teriam de me pôr dentro também. Não foi o bastante, rosnou Melanie. Eu estava desesperada, mas ela estava cheia de ódio. Eles tentaram. Tentar não resolve nada. Jamie não vai morrer. Eles têm de sair de novo. Para quê? Mesmo que encontrem seus velhos antibióticos, quais as chances de ainda estarem bons? E, de mais a mais, só funcionam a metade das vezes. Coisa inferior. Ele não precisa de sua medicina. Precisa de mais que isso. Algo que realmente funcione. Minha respiração acelerou. Aprofundou-se quando entendi. É da minha que ele precisa, compreendi. Melanie e eu ficamos ambas espantadas com a obviedade da ideia. A sua simplicidade. Meus lábios de pedra se romperam. Jamie precisa de remédio de verdade, remédio de alma, e é o que precisamos arranjar para ele. Doc franziu o senho para mim. Nós nem sequer sabemos o que aquelas coisas fazem, como funcionam. Isso importa? Uma parte da raiva de Melanie estava passando pela minha voz. Eles funcionam, podem salvá-lo. Jared me encarou. Eu também pude sentir os olhos de Ian sobre mim, e os de Caio, e de todo o restante do quarto. Mas eu só vi Jared. Não dá para pegar Peg, disse Jeb, seu tom de derrota, desistindo. A gente só pode pegar coisas em lugares desertos. Há sempre um bando da sua espécie no hospital. 24 horas por dia. Olhos demais. Não vamos fazer bem nenhum a Jamie se formos apanhados. Com certeza, disse a voz dura de Caio. As centopeias vão ficar muito felizes de curar o corpo dele quando nos encontrarem aqui e transformá-lo num deles. É isso que você está querendo? Eu me virei para encarar o homenzarrão desdenhoso. Meu corpo ficou tenso e inclinou-se para frente. Ian pôs a mão no meu ombro, como se estivesse me contendo. Eu não acho que teria feito qualquer gesto agressivo contra Caio, mas talvez estivesse errada. Eu estava muito longe de meu estado normal. Quando falei, minha voz estava totalmente calma, nenhuma inflexão. Tem de haver um meio. Jared meneava a cabeça, aquecendo. Talvez em algum lugar pequeno.
A espingarda faria barulho demais, mas se estivermos em um número suficiente para dominá-los, poderíamos usar facas. Não, meus braços se cruzaram, minhas mãos penderam abertas, em comoção. Não, não foi isso que eu quis dizer. Matando, não. Ninguém estava sequer me escutando. Jeb estava discutindo com Jared. Não há como, garoto. Alguém chamaria os buscadores. Mesmo que conseguíssemos entrar e sair, uma coisa dessas faria com que eles caíssem com tudo em cima da gente. É pressão demais para conseguirmos e nos seguiriam. Esperem, vocês não podem. Eles continuaram sem me ouvir. Eu também não quero que o garoto morra, mas não podemos arriscar a vida de todos por causa de uma pessoa, disse Kyle. Pessoas morrem aqui, acontece. A gente não pode enlouquecer para salvar um menino. Eu queria sufocá-lo, cortar-lhe o ar para interromper as suas calmas palavras. Eu não, Melanie. Era eu quem queria fazer o rosto dele ficar roxo. Melanie sentia a mesma coisa, mas eu podia discernir quanto da violência vinha diretamente de mim. Precisamos salvá-lo, disse eu, mais alto agora. Jeb olhou para mim. Querida, a gente não pode simplesmente entrar lá e pedir. Naquele exato momento, outra verdade muito simples e óbvia me ocorreu. Vocês não podem, mas eu posso. O cômodo ficou em silêncio total. Eu fui tomada pela beleza do plano que se formava em minha cabeça, pela sua perfeição. Eu falava principalmente para mim mesma e para Melanie. Ela estava impressionada. Iria funcionar. Nós poderíamos salvar Jamie. Eles não são desconfiados, nadinha. Mesmo eu sendo uma péssima mentirosa, jamais suspeitariam de mim. Eles não estariam procurando mentiras. Claro que não. Eu sou uma deles. Fariam tudo para me ajudar. Eu diria que me machuquei caminhando ou algo assim, e então encontraria um jeito de ficar sozinha e pegaria tudo que pudesse esconder. Pense nisso. Eu poderia pegar o suficiente para curar todo mundo aqui, para durar anos, e o Jamie ficaria bom. Por que não pensei nisso antes? Talvez não tivesse sido tarde demais, nem mesmo para o Walter. Eu olhei para eles então, os olhos brilhando. Era tão perfeito. Tão perfeito, tão absolutamente certo, tão óbvio para mim, que levou uma eternidade para entender a expressão naqueles rostos. Se Caio não fosse tão explícito, poderia ter levado mais tempo ainda. Ódio, suspeita e medo. Nem a cara de pôquer de Jeb foi o suficiente. Seus olhos estavam apertados de desconfiança. Todos os rostos diziam não. Eles são loucos. Não podem ver que vai ajudar a todos. Eles não acreditam em mim. Acho que vou prejudicá-los. Prejudicar Jamie. Por favor, sussurrei. É a única maneira de salvá-lo. Paciente, não é mesmo? Cuspiu Caio. Esperou bem a sua oportunidade, não acham? Eu resisti ao desejo de esmagá-lo outra vez. Doc, eu implorei. Ele não me encarou. Mesmo que houvesse algum modo de nós deixarmos você lá fora, Peg, eu não poderia confiar em drogas que não compreendo. O Jamie é um menino forte, o sistema vai superar. Nós vamos sair outra vez, Peg, murmurou Ian. Vamos encontrar alguma coisa. Não vamos voltar enquanto não acharmos. Isso não basta. As lágrimas estavam se acumulando nos meus olhos. Eu olhei para a única pessoa que teria alguma possibilidade de sentir tanta dor quanto eu. Jared, você sabe. Você sabe que eu nunca deixaria nada machucar Jamie. Você sabe que eu posso fazer isso, por favor. Seus olhos encontraram o meu olhar longamente. Depois percorreram o quarto, olhando quase todos os rostos. Jeb, Doc, Kyle, Ian, Trude. Fora da porta para a plateia silenciosa cujas expressões espelhavam a de Kyle. Sharon, Violeta, Lucina, Reid, Jeffrey, Hert, Heidi, Andy, Aaron, Wes, Lily e Carol. Meus amigos misturados com meus inimigos, todos ostentando o rosto de Caio. Ele olhou fixo para a fileira seguinte, que eu não conseguia ver.
Então abaixou os olhos para olhar para Jamie. Não havia sequer um ruído de respiração no quarto. Não, Peg, disse ele. Não. Um suspiro de alívio alto demais. Meus joelhos dobraram. Eu caí para a frente e me livrei com um puxão da mão de Ian quando ele tentou me levantar. Rastejei até Jamie e empurrei Trude com o cotovelo. O quarto silencioso ficou observando. Tirei a compressa da cabeça dele e molhei-a novamente com gelo derretido. Não encarei os olhares que podia sentir na minha pele. Não estava enxergando, de todo modo. As lágrimas inundavam meus olhos. Jamie, 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 murmurei. Eu não conseguia qualquer coisa senão fazer soluçar seu nome e pegar os pacotes de gelo repetidamente, esperando o momento em que fosse necessário trocá-los. Eu os ouvi saírem, poucos de cada vez. Ouvi suas vozes, principalmente zangadas, se dissiparem nos corredores, mas não conseguia distinguir as palavras. Jamie, Jamie, Jamie. Ian ajoelhou-se ao meu lado quando o quarto estava quase vazio. Eu sei que você não vai, mas... Peg, eles vão matá-la se você tentar, sussurrou ele. Depois do que aconteceu no hospital, eles estão com medo de que você tenha boas razões para nos destruir. De todo modo, ele vai ficar bom. Você precisa acreditar nisso. Eu desviei o rosto e ele foi embora. Sinto muito, garoto, resmungou Jeb ao sair. Jared foi embora. Eu não o ouvi sair, mas sabia que tinha ido. Aquilo me pareceu certo. Ele não amava Jamie da mesma maneira que eu. Ele havia provado isso. Ele devia mesmo sair. Doc ficou assistindo impotente. Eu não olhei para ele. A luz do dia se dissipou lentamente, ficando alaranjada e depois cinza. O gelo derreteu e sumiu. Jamie começou a queimar vivo sob minhas mãos. Jamie, Jamie, Jamie. Minha voz estava aguda e áspera agora, mas eu não conseguia parar. O quarto ficou escuro. Não podia enxergar o rosto de Jamie. Ele partiria esta noite? Será que tinha visto meu rosto? O seu rosto vivo, pela última vez? Seu nome era apenas um sussurro nos meus lábios agora, baixo bastante para eu ouvir o ronco discreto de Doc. Eu passava o pano tépido no corpo dele sem cessar. Enquanto a água secava, ele refrescava um pouco. A temperatura diminuiu. Comecei a acreditar que ele não morreria naquela noite, mas eu não conseguia mantê-lo indefinidamente. Ele me escaparia. Amanhã, depois de amanhã. E então eu também morreria. Eu não viveria sem Jamie. Jamie, 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 gemeu Melanie. Jared não acreditou na gente. A queixa foi de nós duas. Nós pensamos ao mesmo tempo. Ainda fazia silêncio. Nós não ouvíamos nada. Nada. Me alertou. Então, de súbito, Doc gritou. Um som curiosamente abafado, como se ele estivesse gritando num travesseiro. No começo, meus olhos não conseguiram discernir as formas na escuridão. Doc debatia-se estranhamente e parecia grande demais, como se tivesse braços demais. Era aterrorizante. Eu me debrucei sobre a forma inerte de Jamie para protegê-lo do que quer que estivesse acontecendo. Não podia fugir enquanto ele jazia impotente. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Então, os braços convulsos se aquietaram. O ronco de Doc começou de novo. Mais alto e áspero que antes. Ele afundou no chão e a forma se separou. Uma segunda figura separou-se da dele e se levantou no escuro. Vamos, sussurrou Jared. Não temos tempo a perder. Meu coração quase explodiu. Ele acredita. Saltei sob os pés, forçando meus joelhos rijos a não ceder. O que você fez com o Doc? Clorofórmio, não vai durar muito. Eu me virei rápido e encontrei um pouco de água morna sobre Jamie, ensopando as suas roupas e o colchão. Ele não se mexeu. Talvez isso o mantivesse fresco até Doc acordar. Siga-me. Eu estava nos calcanhares dele.
Andávamos silenciosamente, quase nos tocando, quase correndo, mas não exatamente. Jared colava nas paredes e eu fazia o mesmo. Paramos quando chegamos à luz do cômodo enluarado da horta. Estava deserto e calmo. Pude ver Jared claramente pela primeira vez. Ele estava com uma arma pendurada nas costas e uma faca embainhada na cintura. Levantou as mãos e havia uma tira de pano escuro nelas. Eu entendi imediatamente. As palavras sussurradas saíram apressadas de minha boca. Sim, coloque a venda em mim. Jared concordou com o aceno de cabeça, e eu fechei os olhos enquanto ele amarrava o pano sobre eles. Eu os manteria fechados de qualquer modo. O nó foi rápido e apertado. Em seguida, eu girei numa volta rápida, uma vez, duas vezes. As mãos dele me pararam. Está bom, disse ele. E então me pegou com mais força e me levantou do chão. Eu arquejei surpresa quando ele me jogou sobre o ombro. Fiquei dobrada ali, minha cabeça e meu peito pendurados sobre as costas dele, ao lado da arma. Seus braços seguraram minhas costas contra seu peito e ele já estava em movimento. Eu sacudia a corrida, o rosto roçando a camisa dele a cada passo. Não tinha ideia de por onde estávamos indo. Não tentei adivinhar, pensar nem sentir. Concentrei-me somente na impetuosidade de seu modo de andar, contando os passos. 21, 22, 23. Eu podia senti-lo se inclinar quando o caminho levava para baixo e depois para cima. Tentei não pensar sobre isso. 412, 413, 414. Eu soube que estávamos do lado de fora. Senti o cheiro da brisa seca e limpa do deserto. O ar estava quente, embora certamente já fosse quase meia-noite. Ele me puxou para baixo e me pôs de pé. O chão era liso. Acha que consegue correr vendada? Sim. Ele pegou meu cotovelo com a mão, de modo firme, e partiu o estabelecendo um ritmo rigoroso. Não era fácil. Vez ou outra me segurava antes que eu pudesse cair. Comecei a me acostumar após um tempo e mantive mais o equilíbrio sob os pequeninos buracos e montes. Corremos até estarmos os dois esfolegantes. Se conseguirmos chegar ao jipe, estaremos livres. O jipe? Senti uma onda de nostalgia. Mel não havia visto o jipe desde a primeira parte daquela viagem desastrosa para Chicago. Não sabia que ele tinha sobrevivido. E se não conseguirmos? Perguntei. Eles nos pegam e matam você. Ian estava certo quanto a isso. Tentei correr mais rápido, não para salvar a minha vida, mas porque eu era a única que podia salvar Jamie. Tropecei outra vez. Vou tirar a venda. Você será mais rápida. Tem certeza? Não olhe em volta, ok? Eu prometo. Ele soltou os nós atrás de minha cabeça. Quando o pano caiu dos meus olhos, eu só me concentrei no chão diante dos meus pés. Aquilo fez um mundo de diferença. O luar estava forte e a areia estava muito lisa e pálida. Jared soltou meu braço e disparou correndo mais rápido. Eu acompanhava com facilidade agora. Corrida de longa distância era familiar ao meu corpo. Entrei no meu ritmo preferido. Por volta de 4 minutos por quilômetro, eu acho. Não dava para manter esse ritmo para sempre, mas eu acabaria comigo mesma tentando. Está ouvindo alguma coisa? Perguntou ele. Prestei atenção. Só 2 conjuntos de pés correndo na areia. Não. Ele grunhiu uma aprovação. Acho que fora por isso que havia roubado a arma. Não poderiam nos deter à distância sem ela. Levou cerca de 1 hora a mais. Eu estava diminuindo a passada então e ele também. Minha boca queimava por água. Eu não havia erguido a cabeça do chão em momento algum, de modo que me surpreendeu quando ele pôs a mão sobre meus olhos. Eu hesitei e ele nos fez caminhar. Está tudo bem agora, é só seguir adiante. Ele deixou a mão sobre meus olhos e me empurrou à frente. Eu ouvi nossos passos ecoarem em algum lugar. O deserto não era plano ali. Entre. As mãos dele sumiram. Estava quase tão escuro quanto com ele cobrindo os meus olhos.
Outra caverna. Não uma caverna profunda. Se eu desse meia volta, poderia ver fora dela. Não me virei. O jipe estava diante de nós no escuro. Parecia igualzinho ao que eu lembrava. Aquele veículo que eu nunca tinha visto. Saltei sobre a porta para o assento. Jared já estava em seu lugar. Ele se inclinou e amarrou a venda nos meus olhos de novo. Fiquei quieta para facilitar. O barulho do motor me assustou. Parecia demasiado perigoso. Havia tantas pessoas que não deveriam nos encontrar agora. Nós nos movemos de marcha ré, e então o ar estava soprando meu rosto. Havia um barulho curioso atrás do jipe, algo que não se encaixava com as lembranças de Melanie. Estamos indo para Tucson, disse ele. Nunca fizemos incursões lá. É perto demais, mas não temos tempo para nenhuma outra coisa. Sei onde há um pequeno hospital, não muito dentro da cidade. Não é o St. Mary, é? Ele ouviu o alarme na minha voz. Não, por quê? Eu conheço alguém lá. Ele ficou calado um minuto. Vão reconhecer você? Não, ninguém vai reconhecer meu rosto. Nós não temos pessoas procuradas. Não como vocês têm. Certo. Agora ele havia me feito pensar. Pensar na minha aparência. Antes que eu pudesse exprimir minhas preocupações, ele pegou minha mão e fechou-a sobre algo pequeno. Mantenha isso perto de você. O que é isso? Se eles suspeitarem que você está conosco, se eles forem colocar mais alguém no corpo de mel, você põe isso na boca e morde com força. Veneno? É. Eu pensei sobre aquilo um momento, e então ri. Não pude evitar. Meus nervos estavam em frangalhos de preocupação. Não é brincadeira, Peg, disse ele zangado. Se não pode fazer isso, então tenho de levar você de volta. Não, não. Eu posso. Tentei me controlar. Eu sei que posso, e é por isso que eu estou rindo. A voz dele foi áspera. Não entendi a piada. Você não vê? Por milhões da minha espécie, jamais fui capaz de fazer. Não por meus próprios filhos. Sempre tive medo dessa morte final, mas sou capaz de fazê-lo por uma criança alienígena. Eu ri novamente. Isso não faz nenhum sentido. Não se preocupe com tudo. Eu posso morrer para proteger Jamie. Estou confiando em você para fazer exatamente isso. Houve silêncio um instante. Então eu me lembrei de minha aparência. Jared, eu não tenho a aparência certa para entrar num hospital. Nós temos roupas melhores escondidas com veículos menos chamativos. É para onde estamos indo agora, cerca de 5 minutos mais. Não era isso que eu queria dizer, mas ele tinha razão. Aquelas roupas jamais funcionariam. Eu esperei para falar com ele sobre o restante. Precisava me ver primeiro. O jipe parou e ele tirou a venda. Não precisa manter os olhos abaixados, disse-me, quando minha cabeça inclinou instintivamente. Não há nada aqui que possa nos entregar, caso esse lugar seja descoberto. Não era uma caverna, era um deslizamento de rocha. Entre os matacões maiores, uns poucos haviam sido cuidadosamente escavados, abrindo espaços escuros e engenhosos por baixo. Espaços que ninguém suspeitaria que abrigassem qualquer outra coisa além de terra e pedras menores. O jipe já estava alojado num espaço apertado. Eu estava tão colada à rocha que tive que subir na traseira do jipe para saltar. Havia uma coisa esquisita amarrada ao para-choque. Correntes e 2 encerados sujos, completamente esfarrapados e rasgados. Aqui, disse Jared, indicando o caminho até uma fissura sombria apenas um pouco menor que ele. Retirou um poeirento encerado cor de terra e vasculhou uma pilha escondida atrás. Pegou uma camiseta macia e limpa, ainda com as etiquetas. Ele as arrancou e jogou a camiseta para mim. Então, procurou até encontrar um par de calças caqui. Verificou o tamanho, depois me jogou. Vista isso. Eu hesitei por um momento, enquanto ele esperava, perguntando qual seria o problema. Corei, e então me virei de costas para ele.
Tirei minha camiseta rasgada pela cabeça e a substituí o mais rápido que meus dedos desajeitados permitiam. Ouviu limpar a garganta. Ah, eu vou pegar o carro. Suas passadas se afastaram. Tirei meu moletom esfarrapado e cortado e vesti as calças novinhas. Meus sapatos estavam em mau estado, mas não eram tão visíveis. Além disso, sapatos confortáveis nem sempre eram fáceis de arranjar. Eu poderia fingir gostar especialmente daquele par. Outro motor ganhou vida, mais silencioso que o jipe. Eu me virei e vi um sedã, modesto e discreto, sair da sombra debaixo de um matacão. Jared saltou e acorrentou os encerados rotos do jipe ao para-choque traseiro do carro. Então ele dirigiu até o lugar onde eu estava, e ao ver os pesados encerados apagarem as marcas de pneu de terra, eu compreendi seu propósito. Jared inclinou-se sobre o banco para abrir a porta do carona. Havia uma mochila no assento. Estava achatada, vazia. Fez um gesto de concordância com a cabeça para mim mesma. Sim, eu precisava de uma mochila daquelas. Vamos. Espere, disse. Eu me abaixei para me ver no espelho lateral. Nada bem. Soltei meus cabelos à altura do queixo sobre a face, mas não era o suficiente. Apalpei a bochecha e mordi o lábio. Jared, eu não posso entrar com o rosto assim. Apontei para a comprida cicatriz dentada na minha pele. O que foi? Perguntou. Nenhuma alma teria uma cicatriz como essa. Eles a teriam tratado. Vão perguntar onde andei, vão fazer perguntas. Os olhos dele se arregalaram e depois se estreitaram. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de eu ter tirado você de lá às escondidas. Se voltarmos agora, vão pensar que foi uma trama sua para prender a saída. Nós não vamos voltar sem o remédio de Jamie. Minha voz foi mais severa que a dele. A dele ficou mais dura para igualar-se. O que você propõe então, Peg? Precisamos de uma pedra. Dei um suspiro. Você vai ter que me bater.